E estamos caminhando para a reta final do nosso curso. Até aqui, creio que muita coisa interessante foi aprendida e nesta aula eu vou ensinar para você como tratar uma imagem. Essa aula será dividida em duas partes, pois eu quero passar com detalhes todas as informações de como tratar uma imagem através dos parâmetros presentes no menu Image. Vale ressaltar que para fazer esse tipo de tratamento, nós devemos ter uma fotografia, por exemplo. Imagem com cores sólidas não são adequadas para o que eu vou ensinar nestas duas aulas. E na aula de hoje eu vou falar sobre brilho e contraste e levels. Essas duas ferramentas são ideais para você trabalhar com a tonalidade de cor da sua imagem. E todas as ferramentas que eu vou passar para você podem ser acessadas através do menu Image e clicando aqui em Adjustments. Então a primeira ferramenta que iremos trabalhar é a brilho e contraste, a primeira opção apresentada aqui no Adjustments. Observe uma coisa, essa imagem está com os tons brancos, os tons mais claros, um pouco estourados, nós dizemos assim. Quando a gente fala que o branco está muito forte, na fotografia, na filmagem, na edição, a gente diz que ele está estourado. Então você pode equilibrar isso fazendo balanceamento de cores. Isso também pode ser feito através da sua própria câmera, onde a foto foi tirada, mas aqui no Photoshop é possível fazer isso de uma forma bem simples através do brilho e contraste. Aqui nessa nova camada nós temos dois parâmetros, o de brilho e o de contraste. Trabalhar com esses parâmetros é muito simples. Você pode, por exemplo, utilizar o botão do Alto para fazer as alterações automáticas, mas nesse caso não indico porque é interessante você aprender como utilizar os dois parâmetros. E o próprio nome deles já é sugestivo de sua função. O brilho, ele vai alterar o brilho da imagem. E o contraste, não tenho o que explicar, é este o conceito. Então se eu aumentar o brilho, os tons mais claros eles vão ficar bem mais intensos, chegando ao ponto de ficar super estourado. Como essa imagem já estava com os tons claros estourada, é interessante que você diminua o brilho da foto. E aí, os tons brancos eles vão diminuindo a sua intensidade. No caso do contraste, ele faz isso de forma semelhante, porém nos tons mais escuros. Então ele vai aumentando a imagem, deixando ela mais contrastada. Então aquilo que tem um tom mais escuro, ele ganha uma maior intensidade se você aumenta o valor do contraste. Então você consegue trabalhar dessas duas formas através do brilho e do contraste. E aí vai de cada imagem. Existem imagens que você deve colocar um pouco mais de brilho, outras diminuir o contraste, e também depende do seu efeito. Se você quer, por exemplo, o efeito vintage, é interessante que você diminua ao máximo o seu contraste para a imagem ficar com essa cara chapada e um pouco esbranquiçada. Vou clicar aqui em cancelar, porque eu tenho outra ferramenta para apresentar para vocês. E esta ferramenta são os levels, ou níveis, que também está aqui presente no menu Image. Todas essas opções de tratamento de imagem são encontradas aqui no Adjustments. O Levels ele possui um atalho específico que é através do Ctrl L e ele pode ser acessado. E o Levels é uma forma bem legal de trabalhar e tratar uma imagem, porque ele te dá uma gama de opções maior. Então você consegue trabalhar e tratar as cores de uma forma bem mais específica, trabalhando em todos os tons e abordando todos os tons. Então aqui nós temos três tipos de tons: os highlights, os lowlights e o middle light, ou seja, os tons mais altos, o que chamamos de branco, tudo que é próximo de branco a gente considera os tons mais altos. Os low lights são as cores e os tons que se aproximam do preto. E o do meio é o cinza, então tudo que está mais próximo de cinza nós podemos controlar. Então aqui temos três parâmetros e dois tipos de levels, o de entrada e o de saída. Vamos começar trabalhando com os níveis de entrada e novamente ressaltando, você pode fazer esta alteração automaticamente clicando no botão alto, mas para esse curso e para esse vídeo eu te indico a mexer manualmente. Então vamos começar com os tons mais claros. Como essa imagem está com branco estourado, como eu falei, não compensa você aumentar esse valor. Então se você clicar aqui e arrastar para a esquerda, ele vai aumentar a intensidade de cores brancas. Mas essa imagem já tem bastante cor branca e já está um pouco estourada, então não vale a pena fazer isso. Agora, nos tons médios e nos tons mais baixos, compensa sim. Então eu posso equilibrar aqui a imagem aumentando os tons médios, por exemplo. Então tudo que é mais cinza
eu estou arrastando para minha direita e ele está ficando mais intensificado e consequentemente a imagem fica mais escura. Agora para os tons pretos é a mesma coisa. O preto ele vai ficar mais preto conforme você aumenta a intensidade. E agora sua imagem está com uma cara mais bonita. Já aqui no Output Levels eu tenho apenas 2 parâmetros, então eu posso diminuir a luminosidade da imagem. Então eu posso deixá-la mais escura ou deixar ela mais clara e até esmaecida também. Então eu vou aqui deixar ela mais esmaecida para fazer esse efeito vintage e clicar em OK. Então vamos fazer um antes e depois aqui com Ctrl Z. Antes e depois. Olha que efeito bacana que nós conseguimos exprimir utilizando apenas estas duas ferramentas. E o mais legal disso tudo é que na próxima aula eu vou apresentar ainda mais opções de como efetuar o tratamento da imagem. Então, nos vemos na próxima aula.